E hoje é sexta-feira, vocês sabem que a gente vem, ainda não é o meu expertise, eu sempre peço desculpa a vocês sobre isso, mas em razão da gente querer inovar aqui para vocês, a gente vem desenvolvendo desde dezembro do ano passado a questão do empreendedorismo cultural. A gente tem trazido diversos artistas para tentar entender, dá para viver de arte no nosso país? Como é que as pessoas enxergam essas atividades, seja ela plástica, musical, cultural, no sentido de literária ou no sentido dos cinemas? Como é viver de arte no nosso país? Tem que estudar, porque tem gente que acha que ser artista é talento somente, que é apenas quer diminuir hobby. Não, a pessoa tem o hobby de atuar. Será que é assim? O que falta em termos de legislação? Bem, a gente tem tido algumas mentorias nisso, então eu quero mandar um beijo. Já que a gente não tem expertise, a gente tem bons amigos. Eu quero mandar um beijo pro meu amigo Edgar Jacques, né? Grande ator, áudio de escritor, que foi quem me apresentou o entrevistado desta manhã de sexta-feira. Se eu pronunciar errado, já sei que é dislexo, eu vou pedir ajuda para que ele mesmo me ajude a pronunciar o sobrenome dele, afinal de contas ele é um brasileirinho, que na realidade nasceu em um outro país, que é filho de um pai que é de outro país, de uma mãe que é de outro, é uma misturada danada, imagina pronunciar o nome correto dele e o sobrenome. Mas esse grande ator que tem uma pequena, ele disse que pequena, miudíssimo. Eu quero saber que história é essa de pequena, porque essa produtora já fez vários curtas-metragens premiados não só no Brasil, mas respeitadíssimo Alex Zé no mundo todo. Vou tentar pronunciar e o Alex vai me corrigir. Alex Sorlino? Isso mesmo. Pronunciei correto? Muito bem, Regina. Ai, tudo que bem? bom que aceitou o convite. Sabe aquelas pessoas que você nunca tinha falado na vida e você passa para apurar a informação, fazer a parte de apuração jornalística e você tem a sensação, você conversa horas, se deixasse a gente virava à noite, que você tem a sensação que você conhece ele uma vida inteira? Que legal. Foi o Alex, mas na realidade a gente está se conhecendo pessoalmente hoje. Verdade. Já conversamos bastante, né? Já conversamos bastante. E falei correto, né? Nasceu na Alemanha. Não. Nasceu? Eu nasci nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Isso. perdão. Meu pai é italiano. Pai italiano. Minha mãe é argentina. E eu sou corintiano. E ele é corintiano, você imagina, é um brasileiríssimo há muitos anos aqui no Brasil. Já. É envolvido com diversas obras sociais. Qual que é um dos diferenciais do nosso Alex? Nós estamos no Notícia para Trabalho, a única agência de notícias especializada em comunicação inclusiva do país. É óbvio que tinha que ser um ator, um roteirista, ele vai contar tudo aqui, ele é jornalista, mas alguém que tem um olhar especial para inclusão das pessoas, para diversidade. Vamos contar primeiro um pouquinho da biografia pra gente chegar no cinema? Como chegar nos nossos curtas? Como quiser. Como é que essa história é maluca? Já contamos um pouquinho aí dessa diversidade de ter pais estrangeiros, de ter nascido em outro país, mas ter adotado o nosso país, o nosso Brasil como pátria amada e batalhar para o progresso aqui. Como é que foi essa história desse jornalista que criou uma produtora que faz curtas, que ganha prêmios internacionais, que ele diz que é pequena, que eu não acredito nisso, eu quero entender. Como é que foi isso? É uma história que eu me orgulho muito. Meu pai é saxofonista, meu pai é italiano, e no final da Segunda Guerra ele mudou para a Argentina. Com banda, tinha banda na Itália, tinha banda também na Argentina, e lá conheceu a minha mãe. Minha mãe, por sua vez, era declamadora, ela declamava poesias e se conheceram, casaram e começaram a ter filhos. Somos 6, né? E cada filho nasceu numa cidade diferente um do outro. Eles tinham um filho e mudavam, Aí depois de um tempo na Argentina, foram para os Estados Unidos, então é uma vida de imigrante. A questão do imigrante, eu sou
um imigrante, minha família é de imigrantes. Até porque do ele já pós-guerra. veio com a questão do pós-guerra. Sim, totalmente, entendeu? Uma Itália destruída, era muito difícil a vida de um músico lá. Daí, nasci nos Estados Unidos, eu e um outro irmão, e um tio meu que morava em São Paulo. Minha mãe estava muito longe da Argentina, tinha saudade um pouco da mãe dela, enfim. Veio para São Paulo e quando chegou em São Paulo disse: daqui eu não saio mais. E já são 44 anos que ela tá aqui, continua bem viva, graças a Deus. Quero conhecer. Continua declamando, 88 anos. De vez em quando a gente tá junto assim, ela puxa uma poesia de 70 anos atrás, pega e declama, assim, uma coisa impressionante. E meu pai também continua, tem 92 anos, ele já mora na Itália e continua tocando, graças a Deus. Seu Franco e Dona Nilda. Nisso eu cresci nesse meio, né? Você cresceu com um berço inspirador. Da minha mãe, sempre declamando, e acho que dos irmãos, todos gostam em diferentes níveis, mas eu sempre gostei muito. E desde pequeno eu sempre escrevi, fazia versos e sempre fiz. E sempre questionador da questão do social, da questão da dor do outro, de não se preocupar. A gente chegou em São Paulo, nos instalamos, demos a volta, fizemos a reviravolta da nossa vida, nos estabilizamos, foi formando os filhos e colocando no mercado e tudo mais. Mas e o meu irmão que dorme na rua? E o meu irmão com deficiência? Você sempre teve esse olhar pelo que a gente conversou. É verdade, sempre tive. E lá onde eu cresci, aqui em São Paulo, tinha um grupo de jovens, tinha o nome da cidade onde Jesus fez o primeiro milagre, um grupo de Caná. E aquele grupo, ele tinha muita vocação para fazer trabalho social. Então ali tinha trabalho em asilo, com criança especial, visita em presídio, questões, todo tipo de questão. Na época nem era, o nome era inclusão, não era terceiro setor, era simplesmente a caridade, simplesmente procurar o outro ali. E a gente sempre teve essa vocação, não com proselitismo, de pregar essas coisas, mas mesmo de visitar, ver a situação e ajudar. Eu gostava muito, eu me identificava muito. E isso foi ao longo da vida. Lá fiz muitos amigos e companheiros que tenho até hoje, assim, que continuam trabalhando com isso. Nossa, se eu começar a contar a história aqui, vai embora. E as coisas foram se juntando. Te formando. Nesse período, entrei em jornalismo, ao mesmo tempo que fazia sempre alguma coisa com arte mais distante. Alguns anos depois do jornalismo, voltei para o teatro para valer. Conheci muita gente, muitos amigos, e conheci meus 2 amigos que são os sócios da Graviton, que é a Graviton Cinema Digital. Cinema Digital, até te pedi para falar disso, que é a premiadíssima por curtas no Brasil e no mundo inteiro, que tanto o Edgar nos elogiou. E assim foi parar, então, nesse novo cenário que era de produzir curta-metragem num país onde diz que a gente não consegue fazer arte. E é difícil mesmo. Antes disso, a gente tinha feito um empreendimento em grupo de teatro. A gente começou a pesquisar, tinha texto próprio, a gente começou a fazer, conseguiu apresentar peça em teatro, ficar em temporada, mas o tamanho do trabalho que tinha em função dos gastos e a maturidade que o grupo precisava, a gente não conseguiu andar a ponto de chegar na maturidade para conseguir ser um grupo bom, um grupo profissional. Se estou falando aqui de 2000 e pouco, já era difícil. Depois o Brasil cresceu, o Brasil caiu agora e hoje está mais difícil ainda isso. Juntar pessoas frequentemente para ensaiar é uma coisa muito difícil nessa cidade. Enfim, tem Porque a cidade é muito grande, tem muita extensão, a questão do transporte aqui é muito complicada, né? Para Zona Leste, que é onde eu moro, é uma cidade à parte. Mas você vem aqui pro centro, eu brinco que eu só não saio de lá, ainda a mesma amo a minha região, porque minha mãe não quer sair de lá. Mas para que eu ganhasse mais qualidade de vida, eu viria para cá, mais para próximo, né? Em termos de tempo que a gente perde-se hoje na cidade. É o equivalente a uma viagem de uma cidade do interior para outra cidade do interior. Sim. Só que você tem que fazer isso todo dia, né? Então é uma questão.
A questão da arte, mesmo com todo esse cenário, vocês acharam alguns caminhos para empreender e conseguir mostrar e viver da arte de vocês. Que caminhos foram esses de descobertas? Quanto tempo levou? Quanto tempo já tem a Graviton? Em 2008, em 2007, os dois sócios, Luiz Mauro Oquendo, o Luma Oquendo e o Kaká Silveira, abração, rapaziada, eles se conheceram por aqueles anos, também os conheci, e eu tava grávido, ia nascer meu primeiro filho. E quando eu vi, um homem grávido. eu tava grávido. E quando eu vi o filme da maternidade que eles propuseram, as filmagens não batia muito com o meu gosto, para dizer o mínimo. Então, fui munido de algumas câmeras para gravar o nascimento do meu filho. O fato é que deu uma complicação muito grave no nascimento. E ao longo do parto, da filmagem, muita coisa aconteceu. E ao final, todo mundo se salvou, depois de passar uma semana cada um na UTI. E eu fiz um filme sobre o nascimento do meu filho. Sobre essa experiência. Isso. E aí, o Luma descobriu um festival internacional de curtíssima metragem em Brasília, que ia ter mais uma edição. Aí o filme que a gente estava escrevendo e preparando com as imagens que eu tinha colhido, ele falou, vamos fazer um filme de 3 minutos? Daí a gente recortou o roteiro. Com o seu olhar jornalístico, já capta o ápice do negócio. Na verdade, meu olhar foi muito na captação, sabe? Das imagens. Do que você estava vivendo. E o Luma teve a arte de recortar, de editar e de deixar num ritmo bem bacana. O fato é que, para minha surpresa, entre mais de 450 filmes, ele foi selecionado, um dia chega a mensagem que ele foi selecionado entre um dos 40 melhores. Fiquei muito feliz, não imaginava isso. E depois de mais algumas semanas, chegou a notícia de que tinha vencido. Tinha sido eleito pelo júri como melhor filme. E aí foi uma alegria tremenda. Um filme feito com câmeras de bolso, um filme feito quase que com um clima de documentário, mas que teve um ritmo, e assim, foi visto, né? Foi visto um filme bonito ali. Sem a tecnologia exagerada, sem passar pelos paradigmas do roteiro, mas contando uma história. Nisso, aquilo gerou a nossa percepção de que a gente tinha um jeito de contar as coisas que tinha uma identidade, uma linguagem. Então, nasceu, depois disso, junto com o Kaká, o Luma, Graviton. E aí foi alguns filmes, posso citar alguns aqui, o Fibra de Vidro. Nesse filme eu sou ator, junto com Tiane Allen, uma excelente atriz também, que também participou no filme do Theo, que chama Theo 3, está no YouTube. Que também Theo 3 em Romanos. Teve muita repercussão. Teve. E lembrar dos prêmios agora, eu vou me confundir, porque eu misturo um pouco. Também teve o Waffle, que esse aí ganhou, se não me engano, no Festival de Cabo Frio, tudo de curta-metragem, que um filme do Kaká. Nesse eu não participei como ator, nem no roteiro, mas na preparação do elenco. Depois teve um outro filme que foi teve o Fibra de Vidro, Seus Pés, com Marco Barreto e com a Lili Freitas. O Marco Barreto depois veio a ganhar o prêmio Shell de melhor ator coadjuvante por uma outra peça que ele fez. Esse filme ganhou alguns prêmios também, participou no Festival de Pasadena, na Califórnia, que eu fui. E assim vai, né? Agora o último trabalho que a gente fez foi um videoclipe chamado Saravá, um videoclipe muito bonito e já está em alguns concursos, já ganhou alguma coisa, ele já ganhou. Às vezes eu perco um pouco o controle, mas... A pessoa humilde é assim, né? Ou dislexo igual a Regina. Não, a questão dos prêmios, ele é legal, que é um reconhecimento de alguém que também tá olhando, tá gostando, isso é legal.
Mas a gente tem uma coisa que a gente quer fazer com que a experiência do set de filmagem, desde antes da preparação, o set e depois, seja sempre uma experiência maravilhosa. Igual foi mesmo com toda a situação trágica, a questão do nascimento do teu filho. E também vai dar personalidade também do Luma e do Kaká e também a minha, de querer que a gente vê, porque a gente trabalhou bastante como ator e tentando coisas assim, e a gente vê muitas vezes uns climas horrorosos sendo criados, uma coisa, tem chefe mas não tem líder, aí você vai pra sala dos atores, pessoal falando mal um do outro, aí, nossa, às vezes um clima terrível, sabe? Uma experiência entre as pessoas desagradável. Ou seja, o clima organizacional também nas artes influencia no resultado final que a gente vai sentir aqui. Imagino que sim. Imagino que sim. Não que por ter um clima maravilhoso vai ter um filme, um sucesso de bilheteria, ou que você vai ter um clima horroroso e isso vai comprometer. Mas vai ajudar em termos de prazo, realização, Acredito que sim. Tem sentido do outro lado. Acredito. A nossa experiência mostra que sim. Em gerar relacionamentos, em fazer as pessoas quererem dar o máximo. E daí vem essa nossa ideia, porque a gente fez todos os filmes sem verba. O recurso vinha depois. Na verdade, o recurso vinha dos próprios sócios e aí era uma combinação entre gente que acreditava nesse jeito de fazer as coisas e se dispunha a participar. Uma combinação de aluguel de equipamentos e pegar dias que o equipamento não ia ser usado e colocar, enfim. Investir tempo, investir criatividade. E dava pra ter retorno depois? Não. Nesse nível, prêmios em dinheiro, que jamais pagaram o que a gente investiu. Então isso é uma coisa que vale a pena dizer. Por quê? Que é um desafio, porque a gente não quer enrolar vocês que estão nos assistindo. A gente quer saber onde está dando certo e aonde a gente junto pode unir força para se melhorar, né? Na verdade, eu gosto de dizer, isso, na verdade, esse trabalho mostra que é uma equipe que tem qualidade e é uma equipe que sabe trabalhar. Então essas duas coisas já são provadas pelo trabalho. A partir disso, é conseguir gerar negócio, situações onde o investimento venha e isso passe a ser algo lucrativo. Vou dizer que a Graviton em si, sozinha, ela ainda não chegou nesse ponto, mas nós, individualmente, já chegamos e a Graviton colaborou como uma comprovação da qualidade do trabalho que a gente tem. Só que, por como é o mercado no Brasil, às vezes a produtora vai levar um pouco mais de tempo para desabrochar. Do que cada um levar então, isso que a gente brinca de ter sangue nas veias, que o empreendedor não é talento somente, o empreendedor tem que ser corajoso, tem que ter sangue nas veias, porque, infelizmente, nosso país não foi feito pra gente empreender. Ai, é horrível dizer isso. Mas a gente tem aqui o povo mais criativo do mundo, que tem mais vontade, mais alegre, mas nossa legislação complica. Nossos impostos complicam. Demais, nossas sabe? burocracias na junta, em todos os canais, quando a gente quer empreender, complicam o processo. Então você passou por todas essas experiências. É uma pena que realmente você vai ter que vir para falar muito mais vezes aqui. A gente já... Olha como passou 18 minutos, Alex. Que legal, que bacana. Você nem sente. Você que ainda tá aí, calma que ainda tem mais. Mas pra gente fazer um fechamento, né, nós vamos voltar aqui pra falar mais coisas, porque você tem todo o teu trabalho de inclusão, então realmente os 20 minutos que a gente tem de programa de notícia ficaram poucos. Mas pra gente fechar, qual que é o principal desafio hoje para que tenhamos mais resultados nesses sonhos? Vocês, para se manterem, cada um foi ter uma atividade paralela? A gente já tinha essa atividade, isso só continuou. Você atua como? Eu atuo como professor, eu sou coach também, faço trabalho de comunicação em empresas, para profissionais, para executivos, para políticos. Já são, ao longo da minha vida, já são mais de 40 mil pessoas. 40 mil políticos, que são coisas como... 40 mil 40 pessoas, entre eles políticos, os políticos são confidenciais, a gente já tinha me explicado isso, ano eleitoral, bom a gente falar, que não é nem para poder melhorar a comunicação, né? Exatamente. Com esses expertises de corpo. Isso, de transmitir uma mensagem, fazer a mensagem ter impacto, ser recebida, ser aceita, ser seguida
E isso não surge do nada, entendeu? Isso é uma conjunção... Essa é a sua bagagem de uma vida que você, como a gente compartilha aqui no nosso ensaio de melhor ângulo, ou no Garoto Propaganda do seu produto e serviço, também muito utilizado por políticos. A gente também ensina aqui nos nossos treinamentos, é um dos. Sem dúvida. Mas, e qual que é a sua missão de vida hoje? Você já encontrou? Olha, eu me mantenho, acho que mais ou menos na mesma missão. Nunca tive olerite, nunca tive emprego, sempre empreendi. E sempre trabalho é diferente de emprego. Porque pra quem quer trabalho não falta, emprego é mais difícil. Então é continuar cultivando essas minhas histórias, continuar trabalhando, desenvolvendo arte, contando histórias, continuar levando essa expertise para o mundo do trabalho e continuar buscando as pessoas que necessitam também de conhecimento e que não tiveram acesso ao longo da vida e que através de uma associação como a que eu estou hoje, que é a Associação Fernanda Bianchini, consegui multiplicar. Beijo, Fê. Consegui multiplicar isso nesse mundão, meu Deus. Amigo, Regina. Nossa, vai ter que ter muita matéria, a gente tem muita coisa para trazer junto, queremos trazer os sócios também, que Deus te ilumine aí nessa sua caminhada. Obrigada por compartilhar a experiência com a gente. Quem quiser contratar o Alex, depois a gente fala da Graviton. Igualmente, viu? Tudo de bom. Temos muito sucesso pro Notícia para o Trabalho e para você, Regina. Quem quiser contratar o Alex Sorlino no Facebook, ou mensagem 995302206. De lá a gente viabiliza todos os contatos. A Graviton tem o canal no Vimeo, que é Graviton Cinema Digital, e no Facebook, no YouTube também. As portas abertas não só para o Alex, mas para mais outros artistas e que não paga para fazer matéria no Notícia, que é um trabalho mesmo de informação à sociedade. A gente vive de soluções de comunicação. Temos 11 produtos aqui de soluções de comunicação e eu, como comunicadora estratégica, vou desenvolver algo que atenda exatamente a sua necessidade para dizer ao mundo aquilo que você tem a dizer, a fazer, lucro com responsabilidade social, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica, seja como grande corporação. Quer saber mais? Acesse, entre em contato através do nosso WhatsApp, 11, estamos em São Paulo, 993-873713. 11, estamos em São Paulo, 993-873713. Um beijinho ao Ed ali do outro lado das câmeras, através dele todo mundo que faz parte do Notícia. E agradecimento a Deus Pai Todo-Poderoso para que a gente possa continuar a estar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Assim seja. Tchau!